Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos aprender a resolver problemas de dinâmica com blocos no mesmo plano. Observem que eu tenho no plano horizontal dois blocos em contato. Para diferenciar, vou chamar de bloco A e bloco B. Eu vou submeter a esse conjunto uma força F. A ideia da dinâmica é você conseguir, mediante a ação da força, descrever a dinâmica do corpo, achar a aceleração, achar as velocidades, achar a distância e por aí vai. O primeiro passo é como é que eu acho a aceleração gerada por essa força nesse conjunto de blocos. Outra pergunta muito comum nesse tipo de problema é achar qual é a força entre os blocos, qual é a força que A aplica em B ou que B aplica em A. O primeiro passo para descrever a dinâmica desse sistema é representar em cada um dos corpos todas as forças atuantes. Observem bem que, se eu isolo o corpo A, isolei o corpo A, aqui está representado o corpo A e aqui está representado isoladamente o corpo B. Quais são todas as forças que atuam em A? Em A eu tenho a força F, que é aplicada por um agente externo. Em A eu tenho a força peso, vertical para baixo, peso do corpo A. Em A eu tenho a força normal, que a superfície aplica sobre esse bloco. E eu tenho em A a força que B exerce em A. Ou seja, tem uma força entre esses dois blocos. Eu vou chamar essa força a força de B em A. É a força que o bloco B aplica em A. Essa força tem o sentido contrário ao movimento de A, porque B está atrapalhando o movimento de A. Se não existisse B, A andaria mais livremente. Então, a força que B exerce em A é no sentido contrário ao movimento de A. No corpo B, eu tenho apenas três forças. A força F está aplicada apenas no corpo A. Observe que em B eu tenho a força peso, tenho o peso do corpo B. Em B eu tenho a força normal, tem a normal aplicada em B. E quem é que está empurrando B? Quem empurra B é o corpo A, ou seja, eu tenho aqui a força que A exerce em B. Observem bem que a força que B exerce em A e a força que A exerce em B corresponde a um par ação e reação. Sendo um par ação e reação, as forças têm mesma direção, sentido contrário e mesma intensidade. Em módulo, a força que A exerce em B é o mesmo módulo da força que B exerce em A. De tal forma, como em módulo essas duas forças são iguais, eu vou chamar elas, para simplificar, de F'. F' é a força que A exerce em B, que é igual à força que B exerce em A. Descrita as forças que atuam no corpo, basta agora aplicar a segunda lei de Newton em cada um deles. Observem bem que a segunda lei de Newton afirma que a força resultante é dada pela massa vezes a aceleração. Vamos aplicar a segunda lei de Newton isoladamente para o corpo A, logo após para o corpo B. É importante, antes de aplicar a segunda lei de Newton, fazer a seguinte observação. Eu observo que essa força produz nesses corpos movimento apenas na horizontal. Na vertical não há movimento. Isso se dá porque a força normal equilibra com a força peso. Se a normal é igual à força peso, na vertical a força resultante é zero. Ou seja, essas duas forças não fazem parte, não implica no valor da aceleração do corpo. Então eu posso, sendo igual a normal e o peso, cancelar normal com a força peso. De tal forma que, no corpo A, quem é que é a força resultante? Olha, a favor da aceleração, observem bem que o sentido da aceleração é esse. No sentido da aceleração eu tenho a força F, no sentido contrário eu tenho F'. Ou seja, a força resultante em A é a força F menos F'. E isso é igual à massa do corpo A, aceleração. Para o corpo B, se a normal e a força peso resultam numa força resultante nula, a única força que restou em B é a força F'. A força F' é, então, a força resultante no corpo B, que ela é igual à massa de B vezes a aceleração. Descritas essas duas equações, o sistema matematicamente está resolvido. Observem bem que, se eu somo uma equação à outra,
somando as duas equações, F' cancela com F', eu teria que F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ou seja, sabendo a força aplicada, sabendo as massas dos dois corpos, eu consigo descobrir a aceleração. Descoberta a aceleração, eu posso retornar com seu valor nas equações e descobrir essa força entre os dois corpos. Então, basicamente, o problema de dinâmica para corpos no mesmo plano é descrever as forças, primeiro passo. Segundo passo, descobrir a força resultante em cada um deles. Descoberta a força resultante é aplicar a segunda lei de Newton. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.